Olá, estamos juntos de novo. Você está no Eureka na TV. Bem-vindo, bem-vinda, bem-vindes, né? Sim, aqui vamos para todas as direções, né? E o seguinte, estamos juntos sempre na tarde das semanas, as tardes que temos ao longo das semanas, sempre em dois horários que você sabe. Ali das 13h30 até as 14 horas e das 17h30 até as 18 horas. Sempre juntos com você e você vê ainda a repetição do programa, de repente perdeu durante a semana, mesmo nesses dois horários diários, nos encontra lá no sábado, sem sombra de dúvida, entre um jogo ou outro lá, você nos encontra, né? Ou antes do jogo ou depois do jogo, nós estamos lá para você rever os programas ou poder ver aquele que você eventualmente não pôde. E eu estou hoje de novo com o meu amigaço aqui, o Tony Ouro, a dupla da história, né? A dupla da história, para discutirmos mais alguns temas importantes de relevância para você. Bom, e nós temos um tema hoje que nas escolas às vezes não é muito discutido, não é muito levado adiante, mas é um tema importante para nós entendermos a história do Brasil, né? E essas últimas décadas de história do Brasil tá ali num contexto muito importante. E eu tô aqui com um apaixonado do tema, que eu sei, né? E do que eu tô falando? Eu vou falar só o ano e ele vai tocar adiante. Nós vamos conversar sobre o ano de 1955. Grave esta data. Por que, Toniolo? Vamos lá ser mais preciso. 11 de novembro de 1955 e vamos tratar de história do Brasil, né? É um tema, como você falou, muito apaixonante. Eu gosto de história do Brasil, as pessoas gostam, né? Eu vejo no nosso programa, quando nós tratamos de história do Brasil, as pessoas, olha, eu vi o teu programa, achei bem interessante, as pessoas querem discutir sobre determinado tema. Né? E esse tema do 11 de novembro de 55, eu tenho certeza que se você terminou o ensino médio aí uns 15 anos atrás, você não ouviu falar. Né? Nos últimos anos, alguns estudiosos, pesquisadores, voltaram a tratar desse tema, né? Que ele foi esquecido, né? Ele foi apagado da história do Brasil, ali do período de 64 empurrado para baixo do tapete, até 85. Foi empurrado para baixo do tapete. Empurrado para debaixo do tapete, mas é um período muito interessante na nossa história. Né? Eu quando vou dar aula lá, eu comento com meus alunos lá do terceirão. Vocês sabem que o Brasil teve 3 presidentes da República na mesma semana? Né? Que um presidente da República ficou aí 36 horas, menos de 48 horas no poder. Né? E aí, sabe que esse mesmo presidente da República chegou a tomar um navio e ameaçou bombardear o Rio de Janeiro? As pessoas pensam, nossa, que situação interessante. É o 11 de novembro de 1955 no Brasil. Para nós entendermos esse tema, nós temos que voltar um pouco. Lá em 54, em agosto de 54, suicídio de Getúlio Vargas, né? O Getúlio Vargas muito pressionado, né, pela imprensa, por setores do imperialismo, né, internacional, pressionando o Getúlio, porque ele tinha uma política muito nacionalista e isso contrariava interesses internacionais. Né? E aí começaram a pressionar Getúlio para que ele renunciasse ou dariam um golpe nele. Ele resolveu por uma terceira via, que foi um tiro, né, no coração e suicidou. Né? Na época, houve uma comoção muito grande, a população quebrou ali alguns veículos do jornal O Globo, o próprio vice-presidente, que era na época ali o Café Filho, ele havia rompido com o Getúlio Vargas. Então, depois do suicídio, ele assume a presidência, mas o povo já tem um pé atrás com ele. Opa. É importante que, né, a informação, veja, no período de 46 a 64, você tinha 2 votações diferentes. Uma para o presidente e outra para chapas o vice. Diferentes. Eram chapas diferentes. Né? Ao contrário do que nós temos hoje, que você vota num presidente, num candidato e automaticamente está votando no vice dele. Ele já apresenta o vice dele. Exatamente. Naquele momento, não. Você poderia ter o presidente de uma chapa e o vice de outra. De outra. Né? Costumava-se fazer muito dobradinha, né? Diz que a dobradinha impossível de ser vencida era o PSD e o PTB, né? Que eram os 2 partidos mais fortes. O PTB
né, tinha um emblema já de Getúlio, apesar que, se nós estudarmos a história do Brasil, Getúlio ele só vai se aproximar do PTB já na eleição de 1950 ali e tal. E o PSD era o partido mais forte, tanto que, né, a gente fala, o Getúlio Vargas ele era PTB, mas no ministério dele, a imensa maioria era PSD. Só teve um, né, ministro que era do PTB, que era o João Goulart, o ministro do Trabalho. O restante toda era a composição do PSD. Então o Getúlio Vargas era muito próximo ao PSD. Mas aí o seu vice, o Café Filho, eu acho que é do Partido Paulista, ele era de um outro partido aí, mas se elegeu, ele era próximo a Getúlio, mas quando o Getúlio enfraquece, ele se afasta. Né? E aí quando o Getúlio se suicida, ele assume a presidência, mas ele sabe que ele não tinha o apoio popular. Né? E ele permanece ali no governo. E ele coloca como ministro da guerra, né, o general Henrique Batista Dufles Teixeira Lott. E grave esse nome, Lott. hein? Um nome que também é um nome meio deixado de lado e que é de fundamental importância para a gente entender esse momento histórico. Um nome que foi apagado, né? Um dos motivos de apagar o nome do Lott é justamente a situação que ocorreu lá no 11 de novembro de 55, né? E alguns outros posicionamentos do Lott. E um erro, né? Porque claro. Um enorme erro, e eu digo para os militares, porque o Lott mostra que militares podem ser legalistas e muitos, e a grande maioria, são legalistas. São legalistas, né? É claro, ele teve divergências, digamos, grandes com o Castelo Branco. Aí, né, teve uma inimizade com o Castelo Branco, quando o Castelo Branco, né, assume a presidência da República, ele manda esquecer do Lott. Eles colocavam assim, considerado morto, ou seja, não se fala mais dele. Né? E aí, quando não se fala nem bem, nem mal, não se critica, esqueça. E aí ele passa meio desapercebido, e aí nos livros de história desapareceu o 11 de novembro, que foi um ato, né, que eu digo assim, glorioso, né, do ministro da Guerra, né, naquele momento. Só que, graças a Deus, voltamos a estudar. Ele vai ser candidato à presidência. O Lott vai ser candidato à presidência contra o Jânio Quadros. O Jânio Quadros ele vem se apresentando como um grande intelectual, mas nem se comparava a intelectualidade dele com o Lott. O Lott falava 5 línguas, né? O Lott era uma pessoa extremamente disciplinada. Ele levantava às 4h30 da manhã, fazia exercício até às 6, daí de 6 horas ele tomava café, se preparava e ia ao quartel. Pô, né? Parece eu, cara. Pô, igual. Essa parte de levantar cedo para fazer exercício, pô, parece eu, cara. Igualzinho. e aí o Lott, ele ia dormir 8h30 da noite, sabe? Então ele tinha uma disciplina, um militar assim, bem disciplinado. Foi o candidato à presidência da República, mas eu vou usar aqui as palavras de Juscelino Kubitschek. Lott seria o melhor presidente da República para o Brasil, mas com certeza foi o pior candidato que o PSD podia ter escolhido. Porque ele não tinha habilidade política, ele não era carismático. Não era carismático. Não era carismático. Né, a oratória dele, quando ele ia fazer discurso, mais ou menos. Vamos mostrar até uma imagem dele. Mostra aí a imagem do Lott. Isso. Não demonstra carisma, né, cara? Não. É extremamente sério, né? Mas é uma pessoa bem intelectualizada. Mas o que aconteceu lá em 11 de novembro de 55? O Café Filho assume a presidência da República, aí abre eleições presidenciais, né, que já eram previstas, e saem candidatos a presidente da República, o Juscelino Kubitschek, o Adhemar de Barros, o Rouba Mais Faz, Juarez Távora, esse achava que ia levar, né, a presidência da República. Juarez Távora é um dos líderes lá do movimento tenentista da década de 20, né, não sei se vocês devem lembrar. E aí o Plínio Salgado, né, o Plínio Salgado integralista, fascista. Pelo amor dos meus filhos, até caiu o meu... Volta para ele que caiu, até o meu microfone caiu. Mas veja a situação. Plínio Salgado, ele era integralista, fascista mesmo. Né? E ele era muito próximo a Getúlio, depois rompe com Getúlio, só que ele tinha uma oratória muito... Né? Ele era uma pessoa inteligente, falava muito bem, mas ele era um fascista. E veja, em 45, os regimes totalitários, eles caem. Né? Em 55, ele se candidata a presidente da República. E pior, né? Aqui na cidade que nós estamos, que é Curitiba, ele ganhou. Por favor. Eu preciso. Senhor diretor Eduardo, quando alguém derruba o microfone, você corta o sujeito, não foca o sujeito. Eu sei, agora... que você
faz parte do complô que existe contra mim aqui. Não só aqui na rádio também tem um complô. Se você nos ouve na rádio, quando toca o telefone, não é o telefone do Oswaldo, mas a gente sempre coloca a culpa nele. Isso, o Oswaldo sempre é o culpado. Né? Bom, mas vamos lá. Daí saem candidatos à presidência da República, esses 4, né? Juarez Távora tinha uma confiança que ganharia para presidente da República, mas aí o povo vai e faz a opção pelo Juscelino Kubitschek. Só que o que acontece? O Juscelino pega 36% dos votos, o segundo é o Juarez Távora, né, com 30, 31 ali, e aí começa um burburinho que as eleições não poderiam ser aceitas, porque ele tinha que ter pego 50% dos votos. 50 mais um, né? 50% mais um dos votos. Mas o que a Constituição dizia? Que era a maioria simples. Pegou a maioria, está eleito. Mas aí começaram uma articulação para um golpe, para não deixar o Juscelino assumir. E um outro aspecto é que diziam também que eles seriam continuidade de Getúlio, né? Porque, veja, quando o Getúlio se mata, o único governador que participa do enterro do Getúlio Vargas é o Juscelino. O Juscelino era muito hábil, ele percebeu que se ele se aproximasse de Getúlio, ele ia conseguir esse carisma do povo. Ele pegou 36% dos votos, não é muita coisa, mas os seus candidatos também eram candidatos fortes, né? E ele se elegeu. Né? Até nesse período da eleição, até que fosse assumir, começaram a se articular algumas artimanhas para não deixar que ele assumisse. E o Café Filho, que respondia para o presidente da República, estava junto com os conspiradores. E aí o que acontece? Morre o presidente do clube militar e um dos coronéis, Bizarri Mamedes, ele é escalado para fazer o discurso fúnebre. E durante o discurso fúnebre ele faz um discurso político, criticando o Juscelino e apoiando ali, dando ali fazendo uma propaganda para um golpe. O general Lott era o ministro da guerra, ele ficou muito nervoso, né? Mas um pouquinho antes disso, nessa época, já era o Carlos Luz que tinha assumido a presidência da República. É o que eu ia te comentar isso, agora, porque o Café Filho ele sai logo daí em o Café Filho, o que acontece? Quando o Juscelino é eleito, ele vai ao médico, né, o Café Filho, e o médico diz, olha, ele tinha um problema de coração, você não tem condições. E ele pega e sai da presidência da República alegando questões de saúde. E aí ele coloca na presidência da República, assume a presidência da República Carlos Luz. Né? E aí quando o Carlos Luz assume a presidência da República, o Bizarri Mamedes tinha acabado de fazer esse discurso. E aí o Lott já tinha insistido com o Café Filho que o Bizarri Mamedes, Coronel Mamedes, deveria ser punido. Temos que punir, foi um ato de disciplina. O Café Filho não pune, mas quando ele conversa com o Carlos Luz também resolve não punir. Só que antes, quando ele foi conversar com o Carlos Luz, que havia assumido a presidência da República, ele já recebeu informações que o Carlos Luz ia tirá-lo do Ministério da Guerra e que estava conspirando para que Juscelino não assumisse. Né? Inclusive, né, ele vai falar com o Carlos Luz e o Carlos Luz dá uma gelada nele de 2 horas. Né? Deixa ele encostado lá na sala de espera 2 horas. O general Lott ele não era uma pessoa política e não era, digamos, um puxa-saco. Tanto que num do aniversário dele, o Café Filho esteve na casa dele. Quando chegou 8h30 da noite, ele falou, presidente, são 8h30 da noite, eu costumo dormir 8h30 da noite. Vou deixar o senhor como meu ajudante de ordens aqui, o senhor fique à vontade, eu estou indo dormir. Aí o Café Filho ficou tudo sem jeito e acabou indo embora, né? Então ele não tinha muita essa habilidade aí, assim, política. Só que ele não admitia atrasos. E quando o Carlos Luz chama para conversar, deixa ele na antessala durante 2 horas, como você falou, e aí lá dentro eles davam risada, faziam alguma coisa, e ele sabia que o Lott não ia admitir isso, que o Lott ia pedir para sair. E foi o que aconteceu, né? O Lott pediu para sair. E nós vamos continuar daqui a pouco, hein? Vamos fazer um intervalinho, vamos continuar daqui a pouco e vamos levar ao tema propriamente dito, mas é justamente o que nós estamos desenvolvendo aqui, que foi o 11 de novembro de 1955. Fique conosco, voltamos daqui a pouco. E estamos de volta. Que bom que você permaneceu aí e vai continuar com a gente para conhecer um pouquinho mais desse momento da história do Brasil, que é muito pouco, é meio estranho, né? É pouquíssimo conhecido.
pouquíssimo conhecido. E que agora, como o próprio Toniolo falou, os historiadores estão trazendo, né? E as próprias escolas estão trazendo ao conhecimento. Um pedaço da história que foi meio que jogado para baixo do tapete e que, de uma certa forma, antecipou algo complicado, né? Quase antecipou algo complicado que viria alguns anos depois, que foi o golpe de 64. Exatamente. Quase que antecipa, né? O que veio a ser depois o golpe de 64. Continua lá, Toniolo. Bom, continuando, né? Então, o Lott vai e conversa com o Carlos Luz, que respondia para a presidência da República. O Carlos Luz já não deu muita atenção para ele. Ele resolveu se afastar do Ministério da Guerra, foi para sua casa e tal. Só que ele recebe uma ligação. O Lott, ele tinha na sua casa um telefone de campanha, porque na época os telefones já eram grampeados. Já existiam aí, né, as investigações. E ele tinha muito medo que o seu telefone fosse grampeado. Ele tinha um telefone de campanha do Exército, que aquele telefone não tinha como grampear. Ele recebe uma ligação nesse telefone e as pessoas, né, que ligaram para ele disseram, olha, você vai entregar o Ministério amanhã e eles vão dar o golpe e o Juscelino não vai assumir. Isso, para o Lott, era um absurdo. Porque o que dizia a Constituição? Né? Maioria simples, então tem que assumir. Quem ganhou a eleição? Juscelino, ele tem que assumir. Está na Constituição. Vamos cumprir a Constituição. E o Lott, ele era muito próximo ao Eurico Gaspar Dutra. E o Dutra, ele, né, foi lá, foi em 46, né, a Constituição, 46, né, com o subgoverno dele, e ele sempre dizia durante o governo, vamos seguir o livrinho, vamos seguir o que diz a Constituição. E o Lott sempre aprendeu isso também com o Eurico Gaspar Dutra. E falou, não, nós vamos fazer cumprir a Constituição. Aí eles falaram para o Lott, olha, mas se nós não tomarmos uma providência, será dado o golpe e não teremos mais como, né, voltar atrás. O Lott, na hora, inicialmente não quer, né, participar ali da reação do contragolpe, né, porque eles estavam dando golpe, eles tinham que dar um contragolpe. Né? E aí, por volta das 8 da noite, toca o telefone novo do Lott. Eles falaram, olha, estamos no gabinete aqui do Ministério da Guerra. Se o senhor for dormir 8h30, sabia que eu dormi 8h30, né? Amanhã o senhor vai levantar e o Brasil já estará, né, conspirando contra Juscelino. Nós dependemos do senhor para, né, darmos o contragolpe e mantermos aquilo que diz a Constituição. Aí ele sai de casa, reúne um grupo de pessoas de extrema confiança dele e arma um contragolpe, né, para não deixar que o Carlos Luz continuasse na presidência da República, desse o golpe contra Juscelino. Aí, na manhã seguinte, ele já posiciona as tropas do Exército, ele toma o poder e ele coloca como presidente da República Nereu Ramos. Só que isso é claro. Já nessa conspiração à noite já começaram, olha, né, conspiração positiva, no caso, nesse contragolpe, já as pessoas ligadas ao Carlos Luz já descobriram, né, e aí avisaram o Carlos Luz, avisaram o Mamedes, e aí eles, pela manhã, sabendo que tinham perdido o poder, vão lá e tomam um navio na costa brasileira e até ameaçam bombardear o Brasil. O Lott já pede para que os aviões da aeronáutica decolassem e afundassem o navio. Aí eles passam um rádio, olha, se vocês continuarem aí, vocês vão dar um tiro contra o Rio de Janeiro. Isso mostra pra gente como a história do Brasil, ela sempre foi uma história pacata, né? Tranquila. Não, o Brasil é um país tranquilo. O presidente da República, um coronel do Exército, ameaça bombardear Rio de Janeiro. E vamos lembrar, o Rio de Janeiro era a capital do Brasil na época. Eles ameaçam bombardear o Rio de Janeiro. Aí, quando passam um rádio, olha, se entreguem, porque o Lott vai mandar afundar o navio. E vocês vão morrer todos aí no navio. Aí o que eles fazem? Voltam. Aí é claro, né? Nereu Ramos assume a presidência da República, ele dá a cadeia lá para o Mamedes, que havia feito aquele discurso político ao invés de um discurso fúnebre, transfere alguns militares que conspiraram, né? O Castelo Branco vai para o Amazonas, o que era uma humilhação, né? Assim, para o Castelo Branco, ele se sentiu muito humilhado. E aí, depois disso daí, ele vem e... E perceba o nome, Castelo Branco. Exato. Um dos nomes depois de 64. O Mamedes também, os 3M, Muricy, Mamedes, Médici, né? Ele vai Sim, voltar Médici. lá. Essas mesmas pessoas que atuaram aí nessa tentativa de golpe de 55, a primeira tentativa de golpe foi em 54, contra Getúlio Vargas. Né? Esses mesmos que atuaram contra Getúlio Vargas vão atuar em 55. Vão atuar numa nova tentativa em 58, mais ou menos ali. Eu posso dizer que, de uma certa forma, o suicídio de Getúlio
Com certeza. Segurou Com postos certeza. tranquilamente, né? Com certeza. O suicídio de Getúlio evitou o golpe. Né? Porque na noite que Getúlio se suicidou ali, o anterior, ele fez uma reunião com os seus ministros e aí disseram, olha, não existe mais como o senhor permanecer na presidência da República. Não existem condições. Ou o senhor renuncia, né, ou sofre o golpe. Então ele falou, não, eu só saio daqui morto. Mas ninguém imaginava que ele ia tomar a terceira via e tal. Tomou, né? E aí, quando ele tomou, o que aconteceu? Houve um levante popular. E aí ele abafou o golpe. Aí tentaram um novo golpe de 55, que é abafado pelo Lott. O Lott ele faz esse planejamento, ele dá o contragolpe, coloca o Nereu Ramos e diz assim, olha, esse golpe aqui é provisório. Quando chegar no momento do presidente, o senhor Juscelino assumir, ele assume a presidência, nós nos afastamos. E foi isso que ele fez. Quando o Juscelino assumiu, ele se afastou. Né? Foi eleito Juscelino Kubitschek e como vice, né, o João Goulart. Era o vice-presidente. Sim, e até, nós estávamos comentando aqui fora do ar, né, que inclusive ficou conhecido como a Novembrada, né? Ah, e sim. que alguns historiadores, inclusive, questionam isso, né, e de uma forma correta, porque era uma forma pejorativa daqueles que vieram depois, principalmente em 64, de pensar aquilo que aconteceu, né? E dizer, foi apenas uma quartelada, porque essa novembrada lembra de quartelada. Foi apenas uma quartelada, um movimento simples. Não foi isso. Foi um contragolpe em relação a uma ação Um golpe que nos armado. levaria a um golpe. Sim. Né? Então foi uma ação, foi uma reação contra uma atitude ilegal de um golpe para derrubar um governo. Exatamente. Mas tem uma parte bem interessante também, que daí enquanto o Nereu Ramos estava na presidência da República, o Lott continuava como ministro da Guerra, estabilizou-se ali, de repente ele recebe uma notícia. Café Filho saiu do hospital e o médico disse que ele teria condições de assumir novamente a presidência da República. Aí o Lott, mas o que está acontecendo, né? Aí ele falou, tem algo errado. O Café Filho chama o Lott até seu apartamento, lá ele explica, olha, eu fiz um tratamento e o coração está bom, eu vou assumir novamente a presidência da República. O Lott sabia, se o Café Filho assumisse novamente, iam conspirar para que o Juscelino não assumisse. Ele escuta ali o que o Café Filho tinha para falar, né? Respeita ali a sua posição de ex-presidente, cumprimenta, sai e manda colocar na frente do apartamento do Café Filho um tanque e um jipe do Exército e proíbe a saída do Café Filho do apartamento. Falou, o senhor não vai assumir a presidência da República. E o Lott não deixa o Café Filho retornar à presidência da República e diz, vai ser mantido o Nereu Ramos até que o Juscelino... Até que o presidente, devidamente eleito, assuma a presidência. Então, veja, foi um golpe, até durante o 11 de novembro lá, né? O Lott teria questionado, ele falou assim, o que nós estamos fazendo aqui é contra a Constituição. Daí o assessor dele falou assim, é contra a Constituição, mas é para que a Constituição seja mantida. Né? Então, é um contragolpe. Tem um golpe, nós vamos tomar uma atitude que teoricamente não era legal, mas para manter uma legalidade. Era algo meio confuso, né? Mas era muito interessante você pensar no contexto daquela época. É um momento extremamente importante da história do Brasil. Delicado da história do Brasil. Que foi propositalmente empurrado para baixo do tapete. Né? E que, de uma certa forma, mostra, e junto com o próprio suicídio de Getúlio, né, que a história, né, e às vezes tem feito, e na maioria das vezes tem feito isso, mas hoje em dia vem se tentando transformar, se pensa muito o suicídio de Getúlio olhando para trás. Mas não se pensa muito o suicídio de Getúlio em termos de realidade política olhando para frente. Exatamente. Né? E aí foi o que nós colocamos. Ele evita um golpe naquele momento, em 54, voltam na tentativa de um golpe em 55 e finalmente conseguem dar seu golpe em 64, nos enfiando numa ditadura que vai de 64 até 85. Mas foi toda uma construção de um processo que acabou nos levando, com a ajuda dos Estados Unidos, na chamada Operação Brother Sun, né, nos levando à ditadura a partir de 64. E veja, o Lott vai falecer em 1984 e é enterrado sem honras militares. Né? Ele foi ministro da guerra de 3 presidentes da República. Vocês vejam que o Toniolo até chorou um pouco aqui, ele se emocionou. Foguei. Ele se afogou
afogou, gente. Ele se afogou. Mas veja, ele morre e vai ser enterrado sem honras militares. Um dos militares mais qualificados da história do Exército, né? Mas então, veja, eles quiseram apagá-lo da história mesmo, né? Mas o ato dele foi que nos proporcionou o Juscelino ser o presidente da República. Gostem ou não, foi cumprido o que dizia a lei, né? Então, o Juscelino foi eleito, ele deve ser, né, o presidente da República. E o Juscelino, muito hábil, ele pega e mantém o Lott como ministro da Guerra. E o Lott também, só antecipando um pouquinho, ele foi muito importante também na campanha da legalidade. Sim, né? Na campanha da legalidade. Para a posse do Goulart. Exato. O Leonel Brizola lança a campanha da legalidade, né? E aí todos sabiam que o Lott era extremamente legalista. E aí ele também vem em apoio a Leonel Brizola, é claro. Ele diz, inclusive, quais comandantes para o Brizola pode se apoiar. Exatamente. Né? A gente só fala do Leonel Brizola, né, que foi ele que lançou a campanha da legalidade, mas o Lott teve uma participação muito importante nessa campanha da legalidade. Né? Ele tinha perdido já, né, a presidência da República, mas ele queria que fosse cumprida a lei. E ele era uma pessoa extremamente correta. Né? Ele era um soldado absoluto, né? Ele era um soldado mesmo, disciplinado, que é uma característica do militar, tem que ser disciplinado. Infelizmente, né, a gente vê alguns militares aí agindo de maneira indisciplinada. Mas a característica de nós, né, militares, é a disciplina. E isso o Lott tinha, né, desde a época do estudo que ele estudava no colégio militar. E aí, no final das contas, se dá a posse de Juscelino como presidente e de João Goulart como vice, o famoso Jango, né? E só para mostrar aí a imagem, então, nós temos a imagem do Juscelino e justamente de seu vice, João Goulart, que depois também será vice de Jânio Quadros, né? Sim, e uma coisa, o João Goulart, ele pegou uma votação maior do que o Juscelino, né? Ele era muito popular. Ele tinha uma popularidade muito, muito grande, João Goulart. Mas não era comunista, né? Comunista, né? Como é que um proprietário de terras, latifundiário, vai ser, né, comunista? É complicado. Não tinha isso, né? Ele era um trabalhista, ele realmente ele era ligado ao trabalhismo, né? Ele tinha algumas visões mais progressistas, mas estava longe de ser comunista mesmo, né? Exato. Espero que você tenha gostado. Eu aqui, o Toniolo, tentamos trazer um assunto pouco falado e de importância fundamental na história do Brasil. Continue com a gente, assista nossos programas, fique conosco. O Eureka está com você. Até uma próxima vez. Tchau, tchau.